grandes coisas acontecem quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Nestes versículos nós encontramos o verdadeiro coração de Davi. O profeta Samuel já o ungiu como rei, num grande momento, um novo rei, mas Davi continua a guardar ovelhas. Davi mata o leão, mata um urso, supostamente ele devia mudar de nível. Saul chama Davi para vir tocar no palácio. Depois de tocar, ele volta para onde? Para guardar as ovelhas. Davi permaneceu fiel, mesmo quando ninguém estava a ver. Mesmo quando ele não tinha audiência, quando ele não tinha uma plateia. Nas coisas simples, ele permaneceu fiel. Muitas vezes nós baseamos a nossa fidelidade sob a expectativa daquilo que Deus fará na nossa vida. Deus diz, mostra-te fiel e eu farei coisas grandes na tua vida. Nestes versículos vemos Davi incumbido de uma grande tarefa. O rei Davi, alguém que tinha sido ungido rei. Qual é a missão dele? Olha, vai lá levar pão aos teus irmãos. Eles não chamaram Davi para liderar o exército. Eles não pensaram em Davi para ver qual era a melhor estratégia para derrotarem os filisteus. Davi é chamado para mais uma missão sem grande importância, sem grande relevância. Tinha uma atitude de servo, prontidão a servir, um coração de serviço. Com prontidão, com humildade, ele foi cumprir esta tarefa, com o desejo de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Aqueles que conhecem a sua fidelidade estão prontos a colocar Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, os nossos esforços não vão ser em vão. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus coloca a tua vida em primeiro lugar. As portas da nossa vida abrem para o favor de Deus. Nós nunca iremos vencer se nós não soubermos quem nós somos. Cada batalha que nós enfrentamos é, em primeiro lugar, uma batalha que é travada na nossa mente. E foi esta a estratégia de Golias. Ele está a fazer uma guerra psicológica. Ele identificou-se como o filisteu. E vocês são servos de Saul. Trata-os com condescendência, envergonha-os, rebaixa-os, troça deles. Davi diz, olha, tu és um filisteu incircuncidado. Ou seja, tu és um homem que não tem o sinal da aliança com o verdadeiro Deus. Davi, ele sabia quem era. Davi, ele sabia que ele pertencia ao exército do Deus vivo. E Davi, ele responde à mentira com o quê? Com a verdade. Quando conhecemos a nossa identidade, não vamos permitir de modo algum que esses pensamentos que o diabo lança contra nós definam quem nós somos. Nós prevalecemos desmascarando a mentira com o poder da verdade, com o poder da palavra de Deus. O medo é o nosso maior inimigo. Sabe, o nosso maior inimigo muitas vezes não é o gigante que está à nossa frente, mas sim o medo que sentimos por ele estar à nossa frente. Eles tinham fé em Golias, porque se eles não acreditassem nele, as ameaças não passavam de conversa fiada. Mas quando acreditaram nas suas ameaças, elas passaram a ser intimidadoras e produziram medo. O medo condiciona o nosso estado espiritual. E quando damos lugar ao medo, estamos a alimentar a sua força. O medo é devastador, é limitador, é paralisante. O medo faz-nos perder o bom senso. O medo faz-nos tomar decisões erradas. E nós sabemos que o medo opera da mesma forma como opera a fé. É o oposto da fé. A mesma direção, mas sentido oposto. Os gigantes que enfrentamos, meus irmãos, servem para nos fazer crescer, não para nos destruir. Deus vai usar esse gigante, essa adversidade, para te tornares na pessoa que Deus deseja que tu sejas. Um herói é definido pelo tamanho do seu oponente. Não há nada como um grande inimigo para expor o caráter de um grande herói. O teu coração vai determinar a forma como tu vês as coisas à tua volta.
A perspectiva como tu olhas para as coisas à tua volta está dependente do teu coração. Quando o coração está cheio da palavra de Deus, o coração é forte. E não importa o tamanho do gigante que vem à nossa vida, nós vamos sempre olhar e ver vitória. Nós vamos sempre olhar e ver possibilidades. Vamos confiar, sabendo que temos um Deus que está sempre do nosso lado. Nós temos que viver a vida com coragem. Homens valentes e corajosos. Mulheres valentes e corajosas. Ele foi um homem de coragem, porque ele sabia quem ele era. E então ele não teve medo e ele correu ao combate. Fé é dizer, eu confio em ti, ó Deus. Fé é dizer, Deus está neste processo, Deus está neste assunto. Fé não é esperar que todas as nossas dúvidas acabem. Tudo o que precisamos, meus irmãos, é ouvir o sussurro da voz de Deus no nosso coração e ter fé na sua fidelidade, ter fé na sua palavra e sermos guiados pelo Espírito de Deus. Amém?